Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari.
Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então, hoje é Dia dos Pais e eu sei que muitos estão talvez atarefados, afoitos, né, para poder estar assim preparando aquele almoço, aquele tempo de estar reunido com o seu pai nesse momento. Aqueles que têm o seu pai em vida, eu peço a Deus que estejam abençoando para que este tempo, esses momentos sejam momentos realmente gratificantes, relevantes na vida de vocês. E aqueles que já não têm mais o seu pai em vida, eu oro a Deus e peço que o Senhor venha trazer assim sempre as boas lembranças da presença daquele que nós chamamos de Pai, aquele que nós temos aqui na terra, que é o nosso Pai, que nos ajuda, né? Nos ensina, nos dá assim um direcionamento para a vida. Então, Pai, neste sentido, nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos os nossos papais que Deus colocou para que nós pudéssemos estar assim aprendendo também a viver. E eu também tenho a grata satisfação e o grande privilégio de ser pai. Também sei da importância e eu sei como é gostoso o carinho que nós recebemos dos nossos filhos, o cuidado que eles têm para conosco. Logo mais, no culto da noite, nós estaremos falando exatamente sobre a ideia da paternidade. Nós estaremos falando sobre a ideia do ser pai conforme a palavra de Deus nos ensina, do ser pai verdadeiramente como Deus deseja que nós venhamos ser, como pais, como orientadores, como ajudadores dos nossos filhos, como aqueles que estão à frente, estão ajudando no crescimento, no desenvolvimento da sua família. Mas a todos os papais, parabéns, Deus os abençoe em nome de Jesus. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Paz e graça seja derramada sobre a vida de vocês. Mais um domingo que nós podemos nos encontrar, mesmo reunidos nas nossas casas, mas podemos nos encontrar graças à inteligência que Deus colocou na vida de muitas pessoas que proporcionaram, através da tecnologia, essa nossa reunião. Então, mais um domingo que nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, nós podemos estar juntos estudando a sua palavra. Nós estamos naquela pegada de a Bíblia, vamos estudar juntos? E nós estamos estudando acerca
de andando nos passos de Jesus. Nós já vimos vários ensinos bíblicos sobre como devemos andar nos passos de Jesus. E eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento aos irmãos, né, ao irmão Ricardo e ao irmão Gessé, por estarem me ajudando também nesse processo, por terem sido nossos professores, né, nos 2 últimos domingos, quando nós tivemos assim a lição que foi ministrada por esses 2 irmãos. Eu agradeço a eles e agradeço a Deus pela vida deles, por tudo que eles estão fazendo, como eles estão nos ajudando como igreja do Senhor Jesus nesse tempo em que nós não podemos nos encontrar no nosso templo, né, para podermos assim estar estudando juntos ali, como nós fazíamos aos domingos, mas que também se dispuseram a poder estar compartilhando conosco ensinos da palavra de Deus, exatamente baseados na ideia de andando nos passos de Jesus. Como eu disse, faltam 3 lições para podermos assim estar terminando esta série de andando nos passos de Jesus. E se Deus assim nos permitir, e se Deus assim me ajudar e me abençoar, porque eu creio que Ele vai me ajudar, Ele vai me abençoar, nós vamos estar então nesse mês de agosto concluindo assim este período de estudos sobre este tema. O discípulo de Jesus andando nos passos do seu mestre, andando nos passos de Jesus. Muito bem, nós vamos estar estudando nesta manhã, na ideia de andando nos passos de Jesus, nós vamos estar estudando sobre compadecendo-se como Jesus. Nós vamos estudar a respeito da compaixão, que era uma marca registrada na vida de Jesus. E como seus discípulos e como seus seguidores, nós precisamos andar nos passos do nosso mestre, portanto, precisamos desenvolver esta compaixão nas nossas vidas. Compaixão para com as pessoas que estão ao nosso redor, para com todos aqueles que necessitam assim também serem alcançados pelo amor de Deus e pela compaixão de Deus e também por nossa compaixão. Compadecendo-se como Jesus. O interessante é que nesse grupo de estudos que nós separamos para falar sobre a compaixão, ou falar sobre andando nos passos de Jesus, o autor ele começa esta lição falando a respeito de uma declaração de João Batista. E essa declaração está em Lucas, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando perguntaram a João Batista se ele era o Messias, então ele responde da seguinte maneira: Venho que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Eu li na nova versão de Almeida atualizada, Lucas 3, 16 e 17, que você também pode acompanhar aí na sua Bíblia. E interessante que, olhando para esta declaração, a gente percebe que João Batista ele estava tendo uma visão a respeito do Messias, do Filho de Deus, daquele que viria, né, como alguém que viria com muito poder, com muita ira, com muita justiça. E, de certa forma, João estava passando por um tempo muito difícil na sua vida. O povo de Israel, de maneira geral, estava passando um momento muito difícil na sua vida por serem, assim, podemos dizer, subjugados pelo Império Romano. Eles tinham que sofrer e eles tinham que padecer diante das leis, das ordens, das regras que o Império Romano determinava. E isso trazia, então, grande sofrimento ao povo. Então João Batista, sabendo da vinda do Messias, por causa das profecias que já foram ditas lá no profeta Isaías, no profeta Jeremias, João então usa desta base, podemos dizer assim, teológica, destas profecias,
para anunciar a vinda de um Messias que colocaria as coisas em ordem, que regularia todas as coisas, que colocaria ordem na questão da justiça, que traria paz ao povo e que, acima de tudo, ele iria castigar aqueles que eram maldosos. Em síntese, João, talvez um desabafo do seu coração, daquilo que ele estava sentindo, e por ele estar também na prisão, quando assim respondeu sobre este questionamento, João coloca a ideia de um Jesus que viria com muita ira e com muito fogo para poder destruir as pessoas maldosas. No entanto, quando nós olhamos para a vida de Jesus, o ministério de Jesus, nós podemos ver que o Jesus de Nazaré, que andava pela Galileia, ele estava sim fazendo uma limpeza espiritual, podemos assim dizer, através dos seus ensinos, através principalmente das suas atitudes de amor. Mas ele era um Jesus que ele estava olhando para aquilo, aquilo que havia sido deixado. Podemos dizer assim, toda a destruição que o Império Romano havia realizado sobre o povo de Israel, nós vemos então um Jesus que vinha juntando esses pedaços dessa destruição que o Império Romano colocou, e ele vinha ajudando, ele vinha reconstruindo de uma maneira diferente o que significa ser uma pessoa, guiada pelo Senhor. Então, Jesus, ele trabalhou especificamente com aquelas pessoas que mais sofriam. Se a gente pudesse olhar para a ideia do ministério de Jesus, poderíamos chamar de um ministério da ambulância, não é verdade? Nesse tempo em que nós vemos as pessoas que precisam tanto de ambulância para socorrer no momento de um acidente ou no momento de uma crise na sua saúde, o ministério de Jesus poderia ser também colocado como o ministério da ambulância. Por quê? Porque Jesus ele estava procurando ajudar. Jesus vinha pelas províncias curando os doentes, as pessoas insignificantes, e ele fazia o quê? Ele ajudava essas pessoas, inclusive, a resolverem também os seus problemas pessoais. Em alguns casos, Jesus, através da sua palavra, através da sua presença, ele não só curou as pessoas, mas como ele restaurou a dignidade do ser humano. Um exemplo que nós temos disso é o exemplo de Zaqueu. O exemplo de Zaqueu, nós podemos ver esse nosso Jesus restaurando a dignidade do ser humano. Zaqueu era uma pessoa desprezada, Zaqueu era uma pessoa mal vista, Zaqueu era uma pessoa que, de certa forma, pelo povo, ele era indesejado. A sua presença era indesejada. E Jesus, então, restaura a vida deste homem. Então, pessoas que eram consideradas insignificantes, pessoas que eram consideradas desprezíveis, foram alcançadas pela compaixão, pelo amor de Jesus. Aí, eu penso que o nosso amigo João Batista, ele deve ter entrado em um conflito muito grande. Porque quando ele diz aquelas palavras a respeito de um Messias que viria com toda a sua ira, com todo o seu poder, com todo o seu fogo destruidor para destruir a maldade, ele ouve a respeito de um Jesus que cura os cegos, que faz os aleijados andarem, um Jesus que perdoa, que ajuda as prostitutas, um Jesus que ajuda os publicanos, que perdoa e ajuda aos publicanos, as pessoas desprezíveis da sociedade. Aí então João chama os seus discípulos e ele fala assim, olha, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, eu queria que vocês fossem até esta pessoa chamada Jesus de Nazaré e perguntassem. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 3, a pergunta que João faz. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? João estava assim meio confuso por causa do momento, por causa da situação, por causa das circunstâncias. E aí então ele faz essa pergunta para Jesus, ele pede aos seus discípulos para fazerem esta pergunta a Jesus. E qual foi a resposta de Jesus para aqueles
discípulos de João para que eles pudessem dar a resposta a João. Está lá no capítulo... Jesus ele usou a ideia da profecia do Messias compassivo, né? Lá de Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6 e versículo 61, ele diz assim: Ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus, então, usa a base das profecias, né, de Isaías, e em Mateus capítulo 11, versículos de 4 a 6, ele fala exatamente isso que acabei de ler para vocês como resposta aos discípulos de João. Meus irmãos, eu fiz essa introdução para nós podermos ter a ideia de que compadecer-se como Jesus, andar em compaixão como Jesus é algo possível. É algo possível. Porque, olhando assim, paralelamente, a ideia do tempo em que João, do momento na vida de João Batista, né, ele estava sofrendo, passando por perseguições, ele estava preso exatamente por causa de uma denúncia que ele fez, né? Ele foi justo, ele foi honesto na sua denúncia, falando para Herodes que ele não deveria estar cometendo determinadas atitudes, e no caso se relacionando com a mulher do irmão dele. Então, João Batista, ele foi, podemos assim dizer, o profeta que veio mostrar, que veio confrontar o pecado na vida das pessoas. E aí, por conta da sua honestidade, da sua integridade, por conta da sua dedicação a esta missão a qual foi dada a ele e a qual ele foi chamado para cumprir, ele agora estava preso numa situação de estar assim com risco de vida, e como nós sabemos, né, que depois ele perdeu a vida exatamente na prisão, quando decapitaram João Batista, após o pedido, né, da filha daquela mulher que estava tendo um caso com Herodes. E aí, este João, então, nesta situação, a sua expectativa é que ele queria mais que o Messias viesse com poder, com uma força, podemos dizer assim, armamentista, né, de um exército, e com muita ira para destruir a maldade que estava aflorando, que estava sendo derramada na vida das pessoas ali em Jerusalém. Mas foi completamente diferente isso que aconteceu olhando para a vida de Jesus e pela resposta que Jesus deu a João. Então, fazendo um paralelo com esta ideia de João, né, nós que somos cristãos, que anunciamos o amor de Deus, que anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que restaura, o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma, porque nós fomos alcançados por este Evangelho, graças a Deus e ao movimento que ele fez no meio da igreja primitiva, e a igreja então se espalhou pelo mundo anunciando este Evangelho. Então nós, como cristãos, nós aprendemos, e com o passar do tempo, nós aprendemos pela própria palavra de Deus a criarmos determinados parâmetros de comportamento, principalmente em termos de ideia da nossa religião. O grave problema é que muitas vezes nós confundimos religião com religiosidade. Atitudes de religiosidade criam intolerância na vida das pessoas. A ideia da religião, o termo religião, traz a ideia de religare, religar o homem a Deus. A religião, ela não é, podemos dizer assim, o fim em si mesma. A religião é um meio, é um instrumento usado por Deus, que foi criado assim nos moldes daquilo que Jesus Cristo nos ensinou, para que o homem pudesse ter acesso a Deus e pudesse novamente ter o seu relacionamento com Deus restaurado. Esta é a ideia da religião. Então,
Mas muitas vezes nós confundimos esta ideia de religião, neste princípio de religar o homem a Deus, e por conta de vários ensinamentos que recebemos com o passar do tempo, nós transformamos esses ensinamentos como regras, e estas regras, muitas vezes, elas estão se tornando, estão transformando as nossas atitudes como atitudes de intolerância. Intolerância no sentido de entendermos que Deus ama todas as pessoas. Porque nós criamos uma ideia de exclusivismo, como se Deus apenas amasse a nós ou aqueles que de alguma maneira alcançaram assim o perdão de Deus pelo seu evangelho e não amasse os outros. Diante de tanta maldade que nós estamos vendo, diante de tantas coisas ruins, tantas coisas pecaminosas, e nós sabemos que o pecado separa o homem de Deus, nós criamos então um escudo, né, de religiosidade, e esse escudo de religiosidade, ele é um escudo também formatado com intolerância. E muitas vezes nós perdemos assim, por causa deste escudo de religiosidade e intolerância, nós perdemos a capacidade, nós perdemos a atitude de olharmos com compaixão para as pessoas. Quantas e quantas vezes, em conversas com irmãos e irmãs de várias igrejas, da nossa denominação e de outras denominações também cristãs, eu vejo assim algumas falas, eu ouço algumas falas e vejo, né, isso na vida das pessoas, algumas falas que dizem assim, não tem jeito mesmo não, aquilo ali, né, nem Deus mais vai perdoar. Pelo amor de Deus, Deus tinha que destruir, Deus tinha que matar. Era exatamente, ou é exatamente, a perspectiva que essas pessoas têm nas suas falas, era a que João Batista teve, quando ele falou de um Messias que viria, né, com poder e com fogo, que ele estaria limpando a eira, que ele estaria limpando, podemos dizer assim, exterminando todas as coisas que são ruins, nocivas e prejudiciais à vida do verdadeiro cristão. Mas o Jesus que nós proclamamos, o Jesus que nós amamos e ensinamos sobre ele, o Jesus que nos fez e nos tornou seus discípulos, e por isso nós temos que seguir os seus passos, foi um Jesus que se apresentou de maneira muito diferente da visão declarada por João Batista, e ele manda uma resposta para João Batista dizendo, podemos assim colocar, sobre qual era a base ou a função do seu ministério. E podemos dizer assim que a resposta que Jesus enviou para João Batista, a base e a função do seu ministério era a compaixão. O caráter de Jesus, na sua primeira vinda, podemos assim dizer, ele era um caráter marcado pela compaixão. Nós cremos que o nosso Senhor vai voltar. Eu posso estar vivo quando ele voltar, ou eu posso já estar na presença dele e voltar junto com ele, para poder assim também resgatar a sua igreja. A segunda vinda de Jesus, anunciada, ensinada na Bíblia e mostrada através dos ensinos bíblicos, tanto pelo apóstolo Paulo, como nos ensinos de Hebreus e nos ensinos dos outros apóstolos e no Apocalipse, a segunda vinda de Jesus, a marca da segunda vinda de Jesus, ela vai ser a marca de uma vinda para julgamento, para separação. É isso que nós aprendemos. Mas a primeira vinda de Jesus aqui na Terra, quando ele veio nascendo como uma criança, né, nascendo ali no lar de José e Maria, a primeira vinda de Jesus, ela foi marcada pela compaixão. E eu vejo isso caracterizado naquele texto que Jesus diz para o próprio Zaqueu, né, naquele texto de Lucas capítulo 19, Jesus dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar ou resgatar o que se havia perdido.
É caracterizado aí a compaixão de Jesus, porque ele não veio para julgar, ele não veio para criticar, ele não veio para destruir, ele não veio para bater, para brigar, ele não veio como o juiz, mas ele veio como o resgatador. Ele veio como aquele que estaria pronto para restaurar, para trazer novamente a dignidade ao ser humano e para colocá-lo diante do Pai, sem culpa. Justificação, purificação. São marcas desta compaixão de Jesus e da sua primeira vinda aqui na terra. Então, quando nós falamos sobre andar nos passos de Jesus, nós estamos falando a respeito de uma compaixão que é a marca registrada na vida de Jesus. E é por isso que nós precisamos aprender a sermos compassivos ou a termos a compaixão de Jesus ao olharmos para as pessoas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesse tempo de tantas dificuldades, nesse tempo de tantas injustiças, de tantos erros, de tanta maldade, a nossa tendência é nos fecharmos para olharmos para as pessoas e centrarmos, né, e olharmos apenas para nós mesmos. E colocarmos diante de Deus, assim como aquele fariseu, no seu momento de oração, disse lá, batendo no peito, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo e tal. Eu não sou como este publicano. Uma oração e um olhar de um homem que não tinha nada de compaixão. E aquele publicano, então, aquele que estava ali no templo também orando, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Um reconhecimento a respeito da sua vida e que ele necessitava da misericórdia de Deus. A ideia da compaixão é nós estarmos entendendo e compreendendo que as pessoas, e a começar comigo e a começar com você, nós necessitamos do amor, do perdão e da misericórdia de Deus para com a nossa vida. Eu quero mostrar para vocês rapidamente, na vida de Jesus, a forma da sua compaixão. Porque Jesus, ele realmente se importava com as pessoas. E ele demonstrava isso, né, com as suas ações e com as suas palavras. Jesus, obviamente, foi afetado pelas pessoas com necessidades reais e ele alcançava essas pessoas com a sua misericórdia. A base da compaixão é a misericórdia. A base da compaixão é o amor. Ter compaixão por alguém significa você estar entendendo que aquela situação é difícil na vida da pessoa e que você compreende que Deus a ama e que você compreende que, de alguma maneira, né, Deus pode ajudar aquela pessoa e Deus pode usar você também para ajudar aquela pessoa. A ideia da compaixão significa nós estarmos sentindo a dor, a dificuldade do outro. Por isso que quando nós olhamos para pessoas, né, muitas vezes nós temos um olhar muito crítico e um olhar muito julgador. Quando nós olhamos para pessoas, né, por exemplo, que têm problemas com a bebida, né, pessoas que têm problemas com cigarro, pessoas que têm problemas com a questão de drogas, pessoas que têm problema com a questão do dinheiro, né? Nós muitas vezes criamos a ideia, nós criamos uma casca julgadora onde nós olhamos para essas pessoas e a compaixão do nosso olhar, ela passa longe, porque nós já olhamos com um olhar de julgamento. Nós olhamos com o olhar da segunda vinda de Jesus e não com o olhar da primeira vinda. Nós precisamos aprender, nós precisamos reeducar a nossa vida, o nosso coração, o nosso olhar para o momento da primeira vinda de Jesus. Precisamos olhar para as pessoas com compaixão. Vemos que aquela pessoa que está numa situação como essas que eu citei, ela está numa situação desprezível, sim, é uma situação degradante, sim, mas que ela pode ser alcançada pelo amor e ela pode ser transformada por Deus.
Deus pode transformar, Deus pode cuidar, Deus pode abençoar a vida destas pessoas. Deus pode curar. Porque muitos desses problemas que nós enfrentamos hoje, né, que fazem com que a gente venha julgar as pessoas por conta dessas atitudes, muitos desses problemas acabam se tornando doenças também na vida da pessoa. E Jesus Cristo, ele curava os cegos, curava os aleijados, ele curava aqueles que tinham uma mão atrofiada, aqueles que eram encurvados, aqueles que eram leprosos. Todo tipo de doença que era caracterizado na vida do ser humano foi também alcançado através da compaixão de Jesus por sua cura. Jesus curou estas pessoas. Por isso que eu digo que esta lição é uma lição muito impactante, pelo menos no meu entendimento, porque ela nos chama a atenção para mudarmos de atitude, meus queridos irmãos. Nós não podemos continuar fazendo do jeito que nós estamos fazendo. Atitudes de julgamento, atitudes apenas de crítica, atitudes de vingança, atitudes de desejar muitas vezes, né, que a pessoa se dê mal, que a pessoa ela caia. Muitas vezes desejamos que a pessoa seja atropelada, desejamos que a pessoa morra, para que o problema possa ser resolvido. Mas será que de fato o problema está sendo resolvido? Porque se aparecer uma outra pessoa na mesma situação, nós vamos voltar a ter essas atitudes. Então o problema não foi resolvido. Não foi resolvido porque nós não estamos alimentando a compaixão de Jesus no nosso coração, na nossa vida, conforme a sua primeira vinda aqui na Terra. Então eu quero chamar a sua atenção para alguns momentos, né, na vida de Jesus, momentos esses que demonstravam a sua compaixão. Por exemplo, né, vamos analisar agora vários tipos de pessoas às quais Jesus demonstrou a sua compaixão. Por exemplo, Jesus demonstrou compaixão pelas pessoas que sofriam. Muitos que tinham sofrimentos físicos eram tocados pela compaixão de Jesus. Vocês viram e vocês podem ver em vários textos da palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos, textos que mostram Jesus tendo compaixão para as pessoas que tinham sofrimento, né? Uma enfermidade, uma doença que estava atrapalhando, que estava tirando o equilíbrio, que estava tirando a paz, a alegria daquela pessoa, que estava angustiando aquela pessoa. Mateus capítulo 8, por exemplo, foi um dos textos, um dos meus primeiros textos quando adolescente, quando garoto, né, pré-adolescente, podemos assim dizer, quando eu tinha 10 anos, eu preguei Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, que mostrou aquele leproso que foi curado por Jesus. E antes que Jesus dissesse a palavra da cura, Jesus tocou na vida daquele homem. Jesus viu, Jesus sentiu, Jesus sim, podemos dizer assim, ele se envolveu com a dor, com o sofrimento, com a angústia, com a rejeição que aquele homem estava tendo na sua vida, e ele toca. O toque de Jesus ali é um toque acolhedor. E aquele homem então diz: Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. E Jesus tocou naquele homem e depois Jesus disse: eu quero, fique limpo, fique purificado. E aquele homem então se viu livre daquela enfermidade que estava destruindo, que estava, podemos dizer assim, acabando com a sua alegria, né? Com a sua alegria de viver. Então nós podemos ver que Jesus tinha compaixão por aqueles que sofriam. Aqueles que estavam de alguma forma sofrendo, principalmente por uma causa física, né? Uma doença que muitas vezes ela tira a alegria, tira a paz, tira o conforto, tira o equilíbrio da pessoa. Jesus, então, ele se compadeceu. É por isso que eu creio que Jesus, ele se compadece conosco quando nós estamos passando por problemas de dificuldades, né, de enfermidades. Enfermidades que muitas vezes podem ser causadas por motivos, podemos assim dizer, genéticos, né? Motivos de uma desregulação, um desequilíbrio do nosso corpo, ou enfermidades que podem ser causadas até por as nossas escolhas erradas, de algumas coisas que nós podemos fazer de errado na nossa vida e que tragam, assim, uma consequência como uma enfermidade. O fato é que, independente da forma como isso acontece, Jesus Cristo se compadece
de nós. E eu sei que para esse tipo de pessoas, esse grupo de pessoas, de certa forma, para todos nós que somos cristãos, é fácil, não é que a ideia de fácil, não é tão difícil nós nos compadecermos de pessoas nessa situação. Dificilmente eu vejo uma pessoa que se diz verdadeiramente cristão, não se compadecer quando ele recebe a notícia de que algum irmão, um conhecido seu, um amigo, alguém da sua comunidade, da sua igreja, está passando por uma enfermidade muitas vezes difícil na vida. Normalmente nós temos a tendência a esta compaixão. Isso nos faz entender que nós somos limitados, que todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de situação complicadora na nossa vida. O fato é que foi uma demonstração de Jesus se compadecer por aqueles que sofriam. Mas Jesus também se compadecia por aqueles que estavam sofrendo pesares, né? Podemos assim dizer. Pessoas que estavam sofrendo por perdas na sua vida. Considere aquele momento na vida de Jesus quando ele se aproxima de um grupo de pessoas que estava indo sepultar o único filho de uma mulher que já era viúva, né? O filho da viúva de Naim. Enquanto Jesus estava se aproximando daquela cidade, podemos assim dizer, com os seus discípulos, né, um caráter de alegria, de descontração, por várias coisas que eles haviam feito, né, nas cidades pelas quais eles passavam, eles encontraram um grupo onde as pessoas estavam indo ao cemitério daquela cidade e ali havia muita tristeza, muita dor, muito pesar. O capítulo 7, né, de Lucas registra, a partir dos versículos 12 e 13, registra esta história e vai mostrando algumas coisas ali interessantes. E nós podemos ver o seguinte: quando Jesus ele se aproxima deste grupo de pessoas que estavam indo sepultar aquele rapaz, aquele menino, né? Jesus vendo aquela mulher, ele se compadeceu dela. Ele se compadeceu dela. E ele então disse para ela as seguintes palavras: não chores. Não chores. Podemos ver ali nesse texto uma genuína compaixão de Jesus por aqueles que estão passando por um momento difícil na vida. Jesus poderia simplesmente com as suas palavras, poderia ter ali dito alguma coisa para aquela mulher, confortado aquela mulher naquele momento. Mas ele, além das palavras, ele fez muito mais. A sua presença ali, né? E é uma coisa que eu sempre aprendi e entendi, que onde está a presença de Jesus, aonde Jesus está presente, há vida e não morte. E naquele lugar, então, naquele momento, Jesus então ressuscita aquele menino, aquele rapaz, entregando à sua mãe. Mas essa atitude de ressuscitar aquele menino ou aquele rapaz veio como consequência exatamente de quê? Da compaixão de Jesus pela dor, pelo sofrimento que aquela mulher estava passando. Meus queridos, nós estamos vivendo em tempos onde vemos muitas pessoas, muitas famílias que estão perdendo os seus queridos. O nosso país alcançou a marca de 100 mil mortos, mais de 100 mil mortos, podemos assim dizer, por conta da Covid-19, desta pandemia que se tornou incontrolável no mundo inteiro. Poderíamos ter feito coisas diferentes para que esse número de pessoas pudesse ter sido reduzido? Poderíamos. Todos nós. Não estou colocando culpa em governo, culpa em líderes políticos, né, estaduais, municipais. Não. Eu vejo que é uma atitude de todos nós, uma atitude de solidariedade humana que falta no coração das pessoas. Uma atitude, sabe de quê? De falta de compaixão por aqueles que estão passando por um momento de dor. Nesse tempo em que nós estamos presenciando pessoas que estão perdendo os seus familiares por conta desta enfermidade,
e talvez pela distância de nós apenas estarmos conhecendo as situações, mas não termos contato direto, ou até em alguns casos até temos contato direto com pessoas que perderam seus queridos por conta da Covid-19, a nossa atitude, muitas vezes a atitude das pessoas é uma atitude que não tem nada a ver com compaixão, mas é uma atitude muitas vezes egoísta, porque nós pensamos em nós, primeiramente. Primeiro o meu, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E esse tempo vem nos ensinar que nós precisamos exercitar a compaixão de Jesus por aqueles que estão passando por pesares. Nós não iremos ressuscitar as pessoas, apesar que, se Deus quiser, Ele pode fazer isso. Mas nós não iremos ressuscitar as pessoas, mas nós podemos ajudar aquelas pessoas que, por conta da morte e da perda de pessoas próximas, queridas, nós podemos ajudar com a nossa presença, com palavras sábias, não é também dizer qualquer coisa, com palavras sábias, se possível, menos possível, né, de palavras, mais de ações, né? A nossa presença. Nós podemos estar ajudando essas pessoas a ressuscitarem para uma nova visão de vida. Porque é isso que nós podemos fazer, através do exercício da compaixão de Jesus em nós e através de nós para outras pessoas. Então, a gente vê que Jesus, ele tinha compaixão pelas pessoas que tinham pesares, dores, sofrimentos pela perda de queridos. Jesus também demonstrou compaixão por pessoas que a sociedade rejeitava. Eu já mencionei isso aqui logo no início, né? Mostrando que Jesus demonstrou compaixão por pessoas que a sociedade rejeitava. Interessante, né, que os chefes religiosos, eles não puderam acreditar em Jesus porque eles viram que Jesus se associava com as pessoas das classes mais baixas, com as pessoas mais simples, com as pessoas que realmente eram pessoas rejeitadas. E aí eles ficaram pensando, como que nós podemos acreditar num Jesus, né, num Messias, num Filho de Deus que se associa com pessoas deste tipo, deste nível? Então, esses fariseus, estes escribas, esses doutores da lei, eles não aceitavam Jesus por causa disso. Mas nós encontramos, né, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículos de 11 a 13, nós podemos encontrar ali Jesus mostrando, né, a questão da sua misericórdia e principalmente da sua compaixão, né? Aí os líderes religiosos perguntaram para os discípulos, como é que o seu mestre, né, ele come com os pecadores e publicanos? Jesus respondeu essa pergunta chamando a atenção para o próprio coração de misericórdia compassiva que ele tinha, dizendo, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, e de porém aprender o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar os justos e sim pecadores. Enquanto os líderes religiosos estavam preocupados com religiosidade, que criou a intolerância, Jesus estava preocupado com vidas. Jesus estava preocupado com aqueles que precisavam ser restaurados. Jesus queria restaurar a dignidade destas pessoas. Então, as pessoas rejeitadas eram os pecadores, eram os publicanos, eram as prostitutas e também as mulheres e crianças, né? De certa forma, era um grupo de pessoas que faziam parte desse contexto de serem pessoas rejeitadas pela sociedade. E foram estas pessoas, ou foi a estas pessoas que Jesus então se colocou à disposição para poder ajudar. Isso demonstra, assim, a sua atitude de compaixão para com essas pessoas, né? Interessante é que nós encontramos, né, como eu já disse, da experiência do leproso, daqueles que eram coxos, daqueles que eram cegos, né? Jesus, ele abençoava,
ele olhava para a dor destas pessoas, e por causa da rejeição também, que trazia uma outra dor, a dor emocional na vida dessas pessoas, Jesus então demonstrava a sua compaixão, acolhendo, recebendo. Vocês querem um exemplo disso? É aquele exemplo daquele rapaz que é descido pelo telhado, pelos seus 4 amigos, e é colocado diante de Jesus. Jesus estava ali na casa e quem estava sentado no banco da frente, podemos dizer assim, nas cadeiras, logo lá no início, eram os doutores da lei. Eram aqueles que estavam ali, né, para poder tentar pegar uma palavra de Jesus e destruir toda a moral de Jesus, todo o trabalho que Jesus estava fazendo. E aí então, naquele momento, Jesus falando de amor, falando de compaixão, desce ali assim aquele leito, né? E ali estava ali um paralítico. E Jesus então perdoa os pecados dele e depois o restaura, o cura. Atitude, consequência da compaixão de Jesus por aqueles que eram rejeitados. Porque todas as pessoas que tinham uma enfermidade na época de Jesus, elas eram desprezadas. Lembra da mulher que tinha fluxo de sangue? Ela quase não podia sair por causa da sua enfermidade. Os leprosos deviam viver escondidos. Os cegos viviam pedindo esmolas. Os paralíticos, os coxos também viviam pedindo esmolas. Eles eram desprezados, eles eram rejeitados. E Jesus demonstrou compaixão por eles. Como tem sido a nossa atitude de compaixão por aquelas pessoas que são consideradas desprezíveis, rejeitadas na nossa sociedade? Eu já comentei nessa mesma lição anteriormente sobre a ideia de pessoas que fazem coisas ou que estão no meio de situações que são muito difíceis, são muito complicadas e que nós muitas vezes estamos desprezando, rejeitando. Nós usamos a religiosidade e a intolerância como um escudo para tentar nos proteger destas pessoas. Quando a atitude de Jesus na sua primeira vinda foi de acolher estas pessoas, levar uma palavra de esperança, levar uma ação ou uma atitude de esperança para elas. Meus irmãos, ser compassivo como Jesus não é fácil. Não é fácil porque nós temos que abrir mão muitas vezes dos nossos conceitos, das regras que nós formamos na nossa vida, né, com o tempo de vida. Quanto mais tempo de vida eu tenho, mais conceitos e regras eu tenho formado. Isso dificulta nós estarmos aceitando determinados comportamentos, aceitando determinados grupos de pessoas. Né? Por exemplo, a gente pode ver como que foi difícil, né, para nós podermos aceitar pessoas na nossa comunidade, nas nossas igrejas, né, pessoas que tinham um corte de cabelo diferente. Vamos colocar uma coisa mais atual, pessoas que têm tatuagem. Como é difícil nós aceitarmos, entendermos, né, que as pessoas que têm tatuagem, a gente fica olhando meio atravessado, tipo assim, a pessoa tem tatuagem. Não estou aqui dizendo se é certo ou errado você fazer uma tatuagem ou não fazer uma tatuagem. Né? Eu não tenho tatuagens, mas não estou aqui colocando este ponto em discussão. O que eu estou colocando aqui é a nossa atitude em relação a essas pessoas. Se a pessoa fez uma tatuagem, se ela tem uma tatuagem, né, nós desprezamos a pessoa por causa daquela figura, daquilo que ela tem desenhado no seu corpo, e nós nos colocamos naquela posição de que nós, porque não temos tatuagem, nós somos puros, né, e aquela pessoa não merece, não necessita da glória, do amor de Deus, do perdão de Deus. É aí que nós erramos. É aí que nós erramos. Porque se Jesus estivesse na nossa igreja, ele olharia para uma pessoa que tem tatuagem e ela está chegando ali para a nossa igreja, ele estaria acolhendo essa pessoa. Ele estaria recebendo essa pessoa. Ele não estaria condenando, julgando por causa da questão da tatuagem, mas ele estaria recebendo para restaurar esta pessoa, principalmente restaurar, talvez, a questão emocional desta pessoa, que talvez pode ter sido o motivo que a levou a fazer uma tatuagem. Restaurar a questão física desta pessoa também. Não importa. O que nós temos que aprender, irmãos, é que as pessoas que nós estamos rejeitando, elas serão acolhidas, e elas são acolhidas por Jesus.
Se Jesus estivesse aqui, como na sua primeira vinda, ele estaria acolhendo essas pessoas. Estaria. Por isso, precisamos aprender a olhar com compaixão. E Jesus também demonstrou compaixão, especialmente por aqueles que estavam espiritualmente perdidos. Aqueles que eram ovelhas sem pastor, aqueles que não sabiam o rumo da sua vida, aqueles que estavam indo de um lado para o outro, procurando uma resposta às várias perguntas, os questionamentos, e não encontrando. Mateus 9,36, nós encontramos assim: vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para as pessoas, olhou para as multidões, ele se compadeceu. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, para as pessoas que estão ao nosso redor, qual tem sido a nossa atitude? Uma compaixão como de Jesus na nossa vida, ao olharmos para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, por exemplo, olharmos para a nossa comunidade aqui, comunidade do nosso bairro de Taquari, uma atitude de compaixão de Jesus na nossa vida nos faz orar pelo nosso bairro. Nos faz pedir a Deus que tenha misericórdia das pessoas que moram e vivem no nosso bairro. Nos faz pedir a Deus que nos dê sabedoria e nos dê uma oportunidade de podermos fazer a diferença na vida destas pessoas e de podermos levar Jesus a estas pessoas, levar esse Jesus que se compadece delas. A gente fica muitas vezes preocupado com a questão do ritual. Nós queremos ter cultos, precisamos ter cultos, E o pastor precisa pregar uma mensagem evangelística para salvar, para que ela possa salvar estas pessoas, Em nome de Jesus. Ok, eu não acho que isso é errado. É uma missão que nós temos de ir e proclamar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas o que muitas vezes nós fazemos e que demonstra a nossa falta de compaixão é que nós queremos que apenas uma pessoa faça isso. E eu fique ali apenas como um assistente. Várias vezes eu participei ouvindo pessoas, grupinhos de irmãos dizendo: hoje teve tantas conversões e tal, esse ano teve tantas conversões. Quer dizer, ministério abençoado é aquele que demonstra em números as conversões. E não aquele que demonstra que através do ensino de Jesus e a prática desses ensinos na vida de toda a igreja, nós venhamos alcançar o maior número possível de pessoas com as nossas atitudes, com as nossas ações e com as nossas palavras. Então, quando Jesus se compadeceu das multidões, ele viu que elas não tinham, elas estavam perdidas, estavam aflitas, e é a mesma situação que nós estamos vivendo em nossos dias. Pessoas completamente perdidas, aflitas, sem saber o que fazer. Por isso que nós encontramos o número de suicídios aumentando, o número de pessoas que estão usando drogas, que estão se enveredando pelo caminho da bebida aumentando, porque elas estão perdidas. Elas estão procurando uma resposta para ter um significado de vida. Mas nós não estamos ainda com o nosso olhar, podemos dizer assim, apurado na visão da compaixão de Jesus na nossa vida. É como se nós precisássemos ir ao oftalmologista e ele precisasse nos dar assim uma dica: olha, você precisa comprar uma lente tal para você colocar no seu óculos para que você possa enxergar melhor. O nosso oftalmologista é Jesus. E Jesus está dizendo o seguinte: nós precisamos olhar melhor para as pessoas. Precisamos olhar com compaixão. Então nós vimos que Jesus ele se compadeceu daqueles que sofriam, daqueles que estavam passando por momentos de pesares, de perdas, daqueles que eram rejeitados. Nós vimos que Jesus se compadeceu daqueles que estavam sofrendo espiritualmente, daqueles que estavam perdidos espiritualmente. E isso tudo custou a Jesus. Essa sua atitude de compaixão custou para o nosso Senhor mais do que nós imaginamos. A atitude de compaixão de Jesus, por exemplo, custou sua energia.
né? Ele passava longos e exaustivos dias socorrendo pessoas feridas, curando e falando das boas novas. Durante a vida de Jesus, nós vemos o tempo todo, Jesus quase não tinha tempo para descansar, para poder relaxar, porque a sua compaixão sugou a sua energia. Interessante também que a compaixão de Jesus custou a sua reputação. A pessoa, muitas vezes, né, Jesus ele foi mal falado, mal visto. Ele teve o apelido de quê? De amigo dos pecadores, de amigo das prostitutas, de amigo daqueles que faziam as coisas erradas. E isso custa a reputação. Jesus ele sofreu críticas porque ele se aproximou das pessoas e porque ele se importava com as pessoas, mesmo que eram pessoas de reputação não muito legal. E uma coisa assim que a compaixão de Jesus, além de custar a sua energia, a sua reputação, a compaixão de Jesus custou a sua própria vida. Seu último ato de compaixão foi a sua morte naquela cruz, para que pudesse assim perdoar os nossos pecados, para que pudesse nos mostrar e nos ensinar que nós podemos estar reconciliados com Deus e que através de Jesus nós podemos ser novas criaturas, pessoas transformadas, pessoas com caráter transformado, pessoas com temperamentos transformados por Jesus. Por isso que quando João ficou em dúvida, Jesus deu a resposta para ele da seguinte maneira: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Anunciai ao mundo que Jesus é o Messias compassivo. Jesus é o Messias compassivo. Isso trouxe custo para Jesus, mas por conta do seu grande amor para conosco, né? Jesus, então, ele nos alcançou e nos transformou. Termino aqui, então, meus irmãos, fazendo algumas perguntas para vocês. Queria que você parasse para pensar um pouco e encontrasse na Bíblia uma história favorita que descreva Jesus demonstrando a sua compaixão. Qual a sua história favorita de Jesus e principalmente que demonstra a compaixão de Jesus? Pastor, não sei. Então pesquisa. Leia a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você vai aprender mais sobre Jesus. E nós precisamos aprender mais sobre Jesus para seguir os passos de Jesus. E aí eu quero que vocês também pensem no seguinte: quem ou que tipo de pessoas Deus está colocando em seu coração para que você demonstre compaixão como Jesus? Quem ou que tipo de pessoas Deus está colocando à sua frente para que você possa demonstrar compaixão como Jesus? Vamos orar nesse instante? Vamos agradecer a Deus, lembrando que nosso culto hoje, presencial, ele vai acontecer às 18 horas no nosso templo. Então, algumas pessoas que estarão vindo aqui, lembre-se que você tem que vir de máscara. Nós teremos ali um medidor de temperatura, temos álcool em gel, temos também água e sabão nos nossos sanitários para que você possa estar higienizando as suas mãos. E venha celebrar o Senhor Jesus conosco, né? Então vamos orar nesse instante? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor diz e por tudo que o Senhor faz. Muito obrigado por a sua palavra, que nos chama a atenção para sermos pessoas compassivas como Jesus. Ó Deus, nos abençoe, nos ajude, para que possamos cada vez mais melhorar, para que a nossa visão de compaixão possa poder se expandir e nós venhamos tirar aquilo que está atrapalhando nós enxergarmos as pessoas como o Senhor as enxerga. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas atitudes, muitas vezes de intolerância, as nossas atitudes de falta de compaixão. Ajuda-nos, ó Pai,
a falarmos menos, a criticarmos menos, a julgarmos menos e a fazermos mais. Mais pelo Senhor e mais para com os outros. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus dê a você um excelente domingo, né? Que, mais uma vez, eu parabenizo a todos os pais por este dia que nós comemoramos o Dia dos Pais. E até a próxima.